Conferindo o que se ouve. Realmente temos um sério defeito de ouvirmos as coisas e não conferirmos, não é verdade? E acabamos comprando gato por lebre ou, como diz outro ditado, compramos o peixe errado. Muitos são os assuntos hoje em dia, são notícias, são comentários da vida alheia, são doutrinas, histórias e discursos que precisam de mais atenção da nossa parte. Precisamos conferir o que estamos ouvindo e ainda mais quando vamos falar a respeito do assunto, pois pode ser que venhamos a fazer papel de tolos ao repetirmos bobagens que andam divulgando e que acabam chegando no nosso ouvido e atingem até o nosso coração e nosso sistema de valores e princípios. Hoje, nós vamos falar não somente de um personagem, mas de diversas pessoas que moravam em uma cidade chamada Bereia. Vamos falar dos bereanos, que no nosso meio cristão virou sinônimo de pessoas que não dão crédito a qualquer coisa que ouvem, mas testificam e buscam realmente a verdade. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, com muita alegria e muito prazer, compartilhando com você mais uma palavra do Senhor a respeito de personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar dos bereanos e o tema será Conferindo o que se ouve. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 10 a 12. A palavra do Senhor nos diz assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Irmãos e irmãs, Paulo e Silas continuavam a missão aqui de proclamar o evangelho de Cristo pelas cidades. E começavam sempre dentro das sinagogas dos judeus. Chegando a uma cidade chamada Bereia, foram logo pregando o evangelho da salvação. Só que naquela época não se tinha ainda o Novo Testamento conforme nós temos hoje em dia, né? Eles estavam vivendo o Novo Testamento, escrevendo com suas próprias vidas o Novo Testamento que nós temos hoje. Eles pregavam o cumprimento das promessas que havia lá no Antigo Testamento e que Jesus era o Messias prometido, o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo, de um reino de governo e de uma vida eterna ao seu lado. Os irmãos daquela cidade eram muito nobres, não acreditavam em qualquer coisa que lhes falassem. Por isso a Bíblia nos diz que eles examinavam as Escrituras para confirmarem o que os apóstolos estavam dizendo, para ver se realmente fazia sentido e se era verdade segundo as Escrituras. Foi quando entenderam o Evangelho e muitas pessoas se converteram aos retos caminhos de Jesus. Realmente, irmãos, examinar as Escrituras nos traz a verdade, nos traz luz e direção, principalmente com relação à nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Examinar as Escrituras vai nos levar ao entendimento da vida, do ensino, do ministério, da morte e ressurreição de Jesus, o nosso Salvador. Por isso, é importante não cairmos em qualquer falácia que ouvirmos. Precisamos conferir tudo com as Escrituras Sagradas. E não são apenas para as questões espirituais ou de cunho religioso. Nós precisamos ter a Bíblia, a Palavra de Deus, como norteadora do nosso caráter, dos nossos princípios, dos nossos valores e de nossa postura e comportamento diante desse mundo e das pessoas. A Bíblia tem muito a nos embasar, a nos alicerçar, seja nas questões de nossa família, ou de nossa carreira profissional, ou de nossos relacionamentos e até em nossos negócios e afazeres diários. Por isso, é importante conhecermos as Escrituras. Elas têm o caminho para a vida eterna e o caminho para a nossa vida terrena.
Por isso devemos conferir tudo que ouvirmos se está de acordo com as Escrituras. E além do mais, não somente conferir a Bíblia, mas também conferir se é realmente verdade, se realmente faz parte da história, porque muitas pessoas sabem usar argumentos de tal maneira que podem nos confundir e nos fazer crer em coisas totalmente absurdas. E sabe o que é pior? Não é crer ou acreditar em absurdos. O pior é a gente passar isso para frente. Em tempos que a comunicação é muito veloz por conta de internet e redes sociais, uma notícia, uma história, uma mentira, um boato, uma fofoca, olha, isso se alastra com muita facilidade. Então, antes de falar algo, antes de passar algo que você ouviu para outras pessoas, certifique-se se é realmente fato, se realmente é verdade e se realmente vale a pena falar do assunto. Eu quero te confessar que eu mesmo já caí nessas armadilhas de repassar o que a gente não tem certeza e depois me passar por tolo. É muito ruim, sem contar que é até perigoso, pois pode provocar prejuízo na vida de outra pessoa. Então vamos vigiar, vamos confirmar, vamos nos certificar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Amém? Ainda mais quando se tratar de assuntos bíblicos, pois Jesus nos alertou para nos acautelarmos com os falsos mestres e falsos profetas que apareceriam no final dos tempos. Jesus disse que eles se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Se você ouvir algo da Bíblia, vá conferir, estude, pergunte antes de crer totalmente naquilo que você está vendo ou ouvindo. Amém? Que Deus nos ajude a conferirmos tudo para a glória de Deus e não cairmos nas armadilhas das mentiras, dos sofismas e das coisas, dos argumentos que as pessoas usam hoje para nos enganar e nos ludibriar. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, já de início nós te pedimos discernimento, te pedimos sabedoria e nos ajude, Deus, a conferir tudo que ouvimos e vimos na palavra do Senhor, meu Pai. Ainda que seja alguém religioso, um pastor ou alguém de autoridade religiosa, nós precisamos conferir, Pai, porque às vezes uma vírgula pode mudar todas as coisas, uma palavra pode mudar a fé, pode mudar a nossa crença na verdade. Então, Deus, que o Senhor venha nos ajudar também, Pai, naquilo que a gente ouve, ó Deus, às vezes histórias, às vezes notícias, meu Pai, às vezes, Senhor, comentários da vida alheia, misericórdia. Quantas vezes nós acreditamos em coisas que não são para a gente acreditar. Tenha compaixão de nós, nos ajude, Pai, a não sermos tão inocentes, a sermos mais prudentes, a filtrarmos mais aquilo que nós vamos ver e ouvir e a quem também nós vamos ver e ouvir, né, Pai? Porque tem mentirosos aí contumazes, Pai, falsos profetas, meu Deus, falsos mestres, gente que tem prática, tem tática, Senhor, de argumentação, que enganam, que ludibriam, Pai, que levam pessoas para verdadeiros abismos, Senhor, arrancam tudo que as pessoas têm. Misericórdia, que a gente tenha, Pai, esse filtro pelo Espírito Santo de Deus. Não nos deixe cair em armadilhas de crermos e confiarmos em coisas erradas, em histórias falsas, boatos, fofocas, mentiras, ainda mais, Deus, com relação à palavra do Senhor, porque tem muitas pessoas que usam a Bíblia, mas, Pai, a vida não está condizendo com aquilo, torcem valores, princípios, ó Deus, e as pessoas estão seguindo eles, ó Deus. Tenha misericórdia, nos ajude a sermos mais prudentes e não sermos tão inocentes. Em nome de Jesus, que a gente possa, assim como os irmãos de Bereia, os bereanos, conferir tudo pelas Escrituras, orar, Pai, dar um tempo para ouvir. Eles passavam dias ali ouvindo o apóstolo Paulo, também Silas, ó Deus, mas iam examinar as Escrituras, iam confirmar para depois acreditar em tudo que eles estavam falando. Que assim seja nas igrejas hoje, Pai, que assim seja com cada um de nós, com aquilo que a gente está vendo e ouvindo aí pela internet. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Olha, compartilhe essa palavra, dá o seu like aí no nosso canal, se inscreva no canal também para ajudar o canal a ser divulgado, tá bom? Convide outras pessoas para fazer parte aí da nossa comunidade de aprendizado dos personagens da Bíblia e também fazer parte aí do nosso grupo de oração, né? Amém, irmãos? Compartilhe então, mais uma vez eu te peço, comente aí de onde você está nos ouvindo, para a gente poder orar por você também.
Tá legal? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã. Estamos juntos aí com as devocionais dos personagens da Bíblia. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, Deus os abençoe. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.